Olá, eu sou o Domingos da Exer e quero trazer para você hoje aqui alguns dos nossos kits da linha de automação aplicada. A Exer se destaca não só pela qualidade dos seus kits e também do seu material didático, mas também por todo o atendimento de pós-venda, que inclui a capacitação e também o suporte técnico necessário. Bom, a nossa linha de automação aplicada, ela é uma linha que trabalha com kits multidisciplinares, que envolvem diferentes tecnologias da automação de maneira aplicada de forma conjunta, muito próximo da realidade do mercado de trabalho. Então, nesses kits, a gente consegue interagir CLPs com atuadores, sensores e trabalhar de forma integrada, realizando aplicações reais. E com isso, a gente prepara melhor os alunos para a realidade do mercado de trabalho. Esse é o APL 4000, kit de sensores de manufatura da linha de automação aplicada. Ele é um kit multidisciplinar, onde a gente consegue trabalhar várias tecnologias integradas num processo que simula um processo produtivo real. Nesse modelo aqui, a gente tem um PLC integrado, mas a gente também tem versões onde não tem um PLC integrado, que você trabalha, por exemplo, com uma dock ou outro kit de PLC. Nesse caso aqui, a gente tem também diversos tipos de sensores, uma variedade muito grande de sensores e atuadores pneumáticos, com seus sistemas de atuação e válvula, onde a gente pode trabalhar várias aplicações que exploram o desenvolvimento da lógica de programação de CLP. Bom, vamos ver os recursos que a gente tem aqui no APL 4000. Nesse modelo, a gente está trabalhando com PLC integrado no kit. Tem outras versões que não tem esse PLC integrado, você utiliza o PLC, por exemplo, de uma DockStation, que é um outro kit de CLP nosso que já poderia estar acompanhando o kit, sendo utilizado na bancada, e depois integrado esse kit aqui para poder trabalhar as aplicações. Nesse caso específico, a gente está usando um XP340 da Altus, há variações com outros modelos de PLC também. Nesse caso, para dar conta de todas as I/Os, além do XP340, a gente está usando aqui uma extensão, um cartão de extensão, que se comunica com o PLC através da interface CAN-Open. Então a gente tem essa integração aqui e utiliza algumas entradas dele para poder trabalhar. Bom, esse kit, o principal recurso dele é os vários sensores que ele tem. Então a gente tem aqui ao longo da esteira dispostos vários sensores. A gente tem aqui sensores reflexivos, óticos reflexivos em diferentes posições, que me permite identificar a altura das peças que vão ser trabalhadas aqui. Eu tenho também sensor indutivo e capacitivo, O indutivo vai pegar apenas as peças metálicas, o capacitivo todos os tipos de peças. Também vai permitir a gente selecionar as peças por tipo de material. E eu tenho aqui um sensor de cor. É um sensor de cor bastante interessante, ele tem 4 saídas e ele tem a função Learning, Então eu consigo gravar qual que é a cor e qual faixa de cores, isso que é legal, qual faixa de cores que vai acionar cada saída dele. Eu tenho em cada caixa de descarte aqui, sensores de fibra ótica, que é outra tecnologia de sensor, aqui é um sensor difuso de fibra ótica, na caixa, no final também temos um desse aqui. E eu tenho nos atuadores pneumáticos os sensores de fim de curso, conhecidos aí como heat switch. Então é um kit muito rico em sensores. Bom, ao longo da nossa esteira, a gente tem alguns recursos aqui, a gente tem um posicionador para garantir que as peças vão sair sempre na mesma posição centralizada. A gente tem 3 caixas de separação e uma caixa de descarte. Então a gente pode direcionar através dos pistões para as 3 caixas de separação, ou se não atuar em nenhuma, vem para a caixa de descarte. E o que movimenta a nossa esteira é esse motor DC com um redutor, que faz uma movimentação da esteira aqui para poder deslocar as peças ao longo do seu curso. Bom, a gente tem também uma série de recursos pneumáticos, começando aqui na outra extremidade, a gente tem a unidade lubrifil, a unidade de conservação de ar e toda a parte de segurança ali, de abertura adequada, conforme as normas pedem. Eu tenho aqui os atuadores, as válvulas, na verdade, essas válvulas, temos 2 válvulas, 2 atuadores de simples ação e um atuador de dupla ação, e as válvulas estão adequadas para isso. E eu tenho 3 atuadores, sendo 2 deles de dupla ação e um de simples ação. Esse conjunto é o conjunto principal que sempre vem nesse kit. Como eu falei, o CLP é um opcional, que pode vir ou não. Outro opcional que tem nessa configuração aqui são esses circuitos de proteção. Então aqui eu tenho as entradas protegidas, e além disso eu tenho uma função especial que é a comutação entre o comando vindo do CLP ou o comando vindo externamente. Então nessa configuração é possível fazer a conexão externa de outros controladores, outros dispositivos, e esses dispositivos aqui eu passo por um jogo de relé, onde eu escolho PLC ou controlador, e além disso a gente tem proteção. Esses são elementos opcionais desse kit aqui.
Bom, não falamos das peças que ele separa, né? Então ele separa peças de diferentes tamanhos, cores e materiais. Essa aqui, por exemplo, é uma peça grande, amarela e metálica, né? Eu posso ter uma peça verde, média e plástica, né? Ou até uma vermelha, pequena e metálica. Então eu tenho 3 alturas de peças, 3 cores, 4 cores na verdade, e também diferentes tipos de material que podem ser separados pelo conjunto de sensores que a gente tem aqui. Bom, esse kit é bastante versátil, ele permite diversas combinações aqui de lógicas de programação, né, de trabalho com os diferentes tipos de sensores para fazer diferentes separações dos tipos de peças que a gente tem. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um exemplo simples, onde as peças amarelas vão para a primeira caixa de separação, a peça azul vai para a segunda caixa de separação, e as peças que forem amarelas e metálicas, elas simulam um processo de furação e depois seguem para a caixa de descarte. Então vamos lá, peça amarela, vou detectar a cor agora, e aí ele envia para a primeira caixa de separação. Vou colocar a peça azul, e ele vai agora para a segunda caixa de separação. E por último, a peça amarela, metálica, né? Ele vai detectar pelo sensor metálico, e aí ele vai estar simulando aqui uma furação, e depois enviando ela para o final na caixa de descarte. Este é o AUOPL 2000, o simulador de elevador da linha de automação aplicada. Ele permite utilizar vários conceitos de automação aplicadas no controle de elevador e utiliza diversos dispositivos como CLP, sensores e inversor de frequência para poder trabalhar esse funcionamento de elevadores, né? E através dele o estudante pode trabalhar com sensores, pode trabalhar com a lógica de programação do PLC e também com a configuração e parametrização do inversor de frequência. Com isso ele pode desenvolver essa lógica, essa habilidade de programação aplicada a um cenário real de utilização que ele vai encontrar tanto na indústria quanto em outros ambientes. Bom, vamos agora olhar os recursos que a gente tem aqui na parte frontal do APL 2000. Bom, a gente tem aqui um painel de segurança, onde a gente tem a indicação, né, do estado de segurança, a segurança está ok, o painel está energizado ou se foi acionado de segurança, e o botão de reset, que garante aqui a energização segura conforme a NR12. Então, parada de emergência tira a energização do kit, né, e depois a gente rearma ele atuando no botão de reset. Ele está pronto para operar novamente. Bom, a gente tem aqui um painel que simula o painel dentro da cabine, né? Então, quando você entra no elevador, você tem aquele painel onde tem os andares e tudo mais. Então, aqui a gente tem essa simulação, onde a gente indica a cabine parada ou em movimento, os 4 andares que a gente consegue trabalhar aqui, né, do térreo ao terceiro, também o comando de abertura de portas e o acionamento aqui, caso tenha alguma inconsistência, né? Então, isso aqui simula o painel de dentro da cabine. E do lado de fora aqui a gente tem a simulação daquilo que estaria ao lado da porta do elevador, que é basicamente o botão de chamada, né? Quando eu clico esse botão aqui, eu estou chamando o elevador para esse andar, e a gente consegue simular aqui a porta aberta ou fechada, né? Aqui a gente tem uma proteção, então não é possível acessar a cabine do elevador por questões de segurança, então a gente simula se a porta permanece aberta ou fechada através de uma chave mesmo, né? Então, nós temos aqui 4 andares, e internamente aqui a gente tem a cabine, né? Essa cabine ela vai se movimentar, né, entre os andares aqui, e atrás nós temos um sistema de cremalheira através do motor de indução trifásico e inversor de frequência, que me permite fazer um controle de rampa de aceleração, desaceleração e diferentes velocidades para poder ter o comportamento aí do elevador conforme aquele que a gente encontra nos prédios. Vamos ver aqui uma aplicação do AUOPL 2000 simulador de elevador, tá? Então a gente está com a cabine parada aqui no andar térreo, e vamos supor que alguém entrou nessa cabine e chamou o terceiro andar, ou pediu para ir para o terceiro andar, né? Nesse meio do caminho, alguém do segundo andar também chamou o elevador, né? Ele vai fechar a porta e vai começar o processo de subida. Essa aplicação já é uma aplicação final, com todas as funções integradas, tudo incorporado, né? Então essa seria assim a aplicação de final de curso que os estudantes poderiam fazer. Mas até chegar lá, a gente vai, de forma progressiva, trabalhando com sensores, depois configurando inversor de frequência, colocando curvas de aceleração, desaceleração, mudando a velocidade conforme a posição do elevador, né? Todas essas funções que a gente pode estar incorporando e trabalhando dentro do conceito de controle de elevador, né?
Bom, chegou no segundo andar, ele já apagou a luz, simulando ali que alguém entrou, e agora ele vai chegar até o terceiro. Lembrando que esse painel aqui simula, então, o painel que existe dentro da cabine, né? Onde a gente pode comandar para qual andar que a gente vai. Bom, vamos supor aqui, então, que dentro do terceiro andar vai entrar alguém. E quem entrou no terceiro andar vai querer ir para o segundo, para o térreo. Vai fechar. Entrar em movimento. Indicação, né, de cabine parada ou em movimento aparece também aqui no painel. Vamos supor que nesse meio tempo alguém no primeiro andar também chamou. Entrou o segundo, apagou a luz porque já chegou no próprio andar. Notem que quando ele chega próximo da posição de parada, ele muda para uma velocidade menor, né? E faz a parada suave do elevador. E aí chegou no andar térreo, né, conforme o que foi pedido lá em cima. Vai apagar a luz ali, indicando que já chegou. E com isso a gente consegue simular aí várias funções integradas, né, trabalhando todo o controle de um elevador através da programação do CLP aqui no APL 2000. Este é o AU APL 3000, o classificador de peças eletropneumático da linha de automação aplicada. Ele permite trabalhar com todos os conceitos de um processo de automação de manufatura, envolvendo CLPs, sensores, atuadores, tanto pneumáticos quanto atuadores elétricos. Com ele a gente consegue colocar o estudante em contato com situações reais de trabalho na indústria, envolvendo um sistema completo e multitecnológico, que permite desenvolvimento de lógica de programação, desenvolvimento do conhecimento de sensores e atuadores e aplicação disso tudo junto, de forma integrada, como de fato acontece na indústria. Vamos ver agora os recursos do AU APL 3000, começando pelo painel de controle. Bom, primeiro a gente tem aqui os dispositivos de proteção elétrica, né, conforme as normas para poder garantir a segurança elétrica do operador e do equipamento. Nós temos também um relé de segurança, que implementa aqui o que é necessário para ter a norma NR12, isso integrar com alguns contatores também. Importante notar, né, que toda ligação de campo é feita através de borne sack, então isso facilita a manutenção, além de ser a prática usual e melhor prática de mercado. Em termos de controle, a gente tem um XP340 da Altus, ele também pode ser equipado com outros modelos de PLC, mas esse modelo em particular usa o XP340 com um cartão de extensão, né? Esse cartão de extensão, interessante aqui que ele se comunica com o protocolo CAN, né, CAN Open, entre o PLC e esse bloco de extensão necessário devido ao número de I/O que nós temos aqui. A gente tem um switch, também da Altus nesse caso, que permite a interligação entre todos os dispositivos que tem interface Ethernet. E nós temos aqui alguns elementos importantes para atuadores, né? Primeiro é o inversor de frequência, então a gente tem na bancada um motor de indução trifásico, que é o que controla a esteira, e a velocidade, sentido de giro e outras características desse movimento são controladas através do inversor de frequência. Para controlar os atuadores elétricos, né, são atuadores elétricos lineares, a gente utiliza 4 drivers, né? Então são 2 pares de atuadores, XY do primeiro atuador, XY do segundo atuador. E a gente com 4 desses atuadores aqui, a gente consegue, desses controladores, a gente consegue controlar os atuadores elétricos. Eles conversam em Profinet, né, com o CLP, e através da rede aqui a gente consegue definir velocidade, posição, torque, além de ler vários dados de funcionamento dele. Bom, na parte superior aqui nós temos como recursos de automação ainda uma IHM de 7 polegadas, onde a gente pode estar desenvolvendo várias telas para poder interagir com o PLC.
A gente tem aqui a parte de segurança, né, com o botão de emergência, o botão de reset do relé de segurança e a indicação da operação do kit. E nós temos aqui os comandos, né, para poder a gente interagir. Então, eles são lidos como IOs do PLC para início do processo, parada geral, auxiliar, né? A gente pode definir a função desses botões no nosso programa. No final das contas, o que esse kit permite é classificar essas 3 peças conforme cor e tipo de material. Então a gente tem sensores, que a gente vai ver ali, que permitem identificar se elas são metálicas ou plásticas, e sendo plásticas, se elas são preta ou branca, né? Bom, os recursos que a gente tem na parte superior envolve aqui um motor de indução trifásico com um redutor, que é o que garante o giro da esteira. Como a gente viu, esse motor é controlado pelo inversor de frequência que está no painel de controle. Depois, eu tenho uma série de sensores, que são o sensor indutivo, um sensor capótico, difuso, né, que a gente permite detectar aqui a presença da peça. O indutivo permite detectar as peças metálicas. Eu tenho também sensores capacitivos, que detectam se os dispositivos estão nesses pontos de parada. Tenho também um sensor de barreira óptico, né, 2 sensores de barreira óptica, na verdade. E ainda falando em termos de sensores, a gente tem nos atuadores elétricos, a gente pode ver aqui, ó, os sensores heat switch, né, que são sensores de fim de curso de todos os atuadores pneumáticos, na verdade, que a gente tem, né? Temos aqui também mais 2 sensores. Construtivamente, esse equipamento, então, ele tem 2 estações que são basicamente gêmeas, né, onde eu tenho os atuadores elétricos, que a gente já vai falar daqui a pouco, e a gente tem aqui 2 docas que podem ser de entrada ou saída. Do outro lado, 2 docas que podem ser de entrada ou saída, dependendo da lógica que a gente colocar, né? O que os atuadores elétricos vão realizar é a retirada das peças, ou a colocação, né, das docas para a esteira, da esteira para a doca. E aí, como são atuadores elétricos, eu posso ter qualquer posição nesse eixo, que a gente pode chamar de Y, e nesse eixo aqui, que a gente pode chamar de X, né? Os atuadores elétricos são atuadores lineares, da SMC, né? Então tem um atuador aqui nesse eixo, com certo curso. Aqui eu tenho um outro atuador, e a gente tem aqui um atuador pneumático, né? Então aqui não é elétrico, é pneumático, só tem 2 posições, recuado ou avançado, e um sistema de ventosa, né? Então eu tenho aqui uma ventosa para geração de vácuo para movimentar. Do outro lado, eu tenho exatamente o mesmo conjunto, né? Então, conjunto duplo. Eu posso então fazer essa transferência de peça da esteira para as docas, das docas para a esteira. Aqui na parte intermediária da esteira, a gente tem, além dos sensores de barreira, que a gente já falou, os atuadores pneumáticos, né? Então eu tenho um atuador pneumático que permite mover a peça que está passando pela esteira e jogar ela na caixa de descarte, né? Então eu tenho 2 conjuntos desses que me permitem aqui a colocação das peças, né? Como a gente pode ver, é possível mudar de posição essas caixas de descarte, sensores, né, para poder trabalhar diferentes lógicas e diferentes ajustes. Todo o sistema pneumático é controlado através desse bloco de válvulas aqui. Então aqui a gente tem um bloco de válvulas, onde a gente tem diferentes tipos de válvula aqui, controlando conforme os tipos de atuadores, além da geração de vácuo, que é utilizada aqui nos 2 sistemas de ventosa. Na aplicação padrão, a gente tem 2 modos de controle, o modo manual e o modo de processo. No modo manual, a gente consegue controlar os 2 atuadores, atuador 1 e atuador 2, controlando o eixo X e o eixo Y, né, e eixo X e eixo Y de forma independente. Então eu consigo, então, movimentar aqui, ó, atuador 1 no eixo X para um lado ou para o outro. Aqui, ó, tem uma informação bastante importante, que é o valor daquela posição. Isso aqui é muito útil na programação do PLC depois, porque o aluno primeiro posiciona o atuador no ponto de parada que ele quer, e aí ele guarda essa informação aqui para poder usar no programa dele, né? Então esse é o modo de atuação manual. A gente vai ter esse mesmo resultado acontecendo aqui para o atuador 2. No modo de processo, ele vai estar realizando a tarefa que foi programada. Essa aqui é uma tarefa exemplo, né, onde ele vai estar separando as peças. Bom, agora a gente vai ver uma aplicação de demonstração que permite utilizar todos os recursos aqui do APL 3000, tá? Nessa aplicação que a gente montou, a gente vai estar separando peças pretas na caixa de descarte 1, da peça branca na caixa de descarte 2, e as peças metálicas, elas vão vir parar aqui na posição de armazenamento do segundo atuador, né? Então, o primeiro atuador XYZ coloca na esteira, e o outro atuador, ele guarda ela naquelas posições, né? Então vamos ver isso funcionando.
só comentar que as peças pretas e brancas elas são classificadas através do sensor difuso, né? O difuso aqui ele vai detectar as brancas, mas não as pretas, e eu tenho o sensor indutivo que permite identificar quem é metálico e quem não é metálico. Um recurso muito interessante que a Exer utiliza é o CIMAC 3D. Ele é um simulador de máquinas, né, um simulador de aplicações que acompanha os kits da linha UAPL, mas também de outras linhas, como por exemplo acompanha as nossas DockStation. Bom, o CIMAC é um simulador que tem 5 ambientes de simulação onde a gente consegue fazer o controle através do protocolo Modbus, né? Então vamos ver aqui os ambientes de simulação. Ele tem classificador de peça, portão de garagem, planta de controle de processo, elevador, controle de tráfego. Cada ambiente desse é um ambiente 3D, onde a gente consegue atuar, né, nos diferentes elementos desse ambiente aqui, como a gente pode ver, acendendo e apagando as luzes do semáforo, e realizar aplicações onde a gente consegue controlar através de PLCs físicos ou simulados esses ambientes daqui, né? Vamos ver aqui outros ambientes. A gente tem o elevador. A gente tem várias vistas desse ambiente, né? Mostrando aqui o funcionamento dele. Temos a planta de controle de nível, onde a gente consegue trabalhar com controle de nível, vazão, pressão. Portão de garagem. A gente consegue fazer algumas práticas aqui vendo o funcionamento do portão. E por último, o classificador de peças, né, que representa diretamente um dos nossos kits da linha UAPL, né? Bom, aqui a gente pode dar uma olhada um pouco mais nos recursos que tem e fazer uma simulação. Primeira questão que a gente tem várias vistas, né? A gente pode ter, através aqui do canto esquerdo, várias vistas para a gente observar o funcionamento dessa aplicação, né? E a gente também pode usar os botões direcionais para poder colocar uma vista que seja mais próximo do que a gente gostaria. Por exemplo, aqui eu vou colocar nessa posição. Bom, a gente tem do lado direito os atuadores, né? Então aqui eu consigo, através de comandos manuais, né, eu estou em modo manual, fazer a atuação nos vários atuadores que estão aqui no sistema, inclusive ligar e desligar a esteira, né? À sua direita a gente tem os sensores, né? Os diversos sensores que eu tenho aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o atuador aqui do eixo Z, né? Então, quando eu atuo aqui, ó, dá para ver que o 5 significa eixo recuado e o 6 indica eixo avançado, né? Então a gente consegue ver a atuação desse sensor, que seria um hit switch aqui do nosso atuador, né? Então aqui a gente tem todos os sensores. A gente tem 3 botões de operação, que é o iniciar, reset, parada de emergência, né? Eles não têm efeito aqui, eles precisam ser tratados em código, eles são mais um sensor aqui, né? São uma informação que a gente tem. E eu tenho aqui um esquema para poder colocar peças, né? Então, por exemplo, peça preta, ela entra aqui no ponto de entrada, eu consigo pegar essa peça e manipular, inclusive arremessar ela aqui. A gente pode fazer alguma simulação movimentando essa peça se a gente quiser. Bom, através daqui eu conseguiria fazer um controle manual, por exemplo. Eu conseguiria vir aqui, pegar a peça,
levar ela para a esteira, soltar na esteira, ligar no sentido, ligar no outro sentido. E aí, conforme a peça passa de frente dos sensores, né, essa peça é plástica, não pega aqui, vai pegar nesse sensor, vai pegar nesse, a gente poderia tentar fazer o controle manualmente aqui e realizar a tarefa, né, para poder, num primeiro momento, entender o funcionamento dessa tarefa, né. Além disso, a gente tem o controle automatizado, que é o que mais interessa, né. Então, na verdade, quando eu mudo aqui a operação para automático, ele vai passar a se comportar como um mestre Modbus, que vai acessar um endereço pré-definido e onde esse escravo, seria um PLC, consegue passar informações aqui, atuando nas variáveis de entrada, que são os atuadores, nas variáveis de saída, que são os sensores, né? Eu previamente aqui já desenvolvi um programa, esse programa foi feito no Master Tool, a partir da versão 3.71, ele suporta a simulação do protocolo Modbus, então a gente consegue trabalhar com Modbus. Então o que eu tenho aqui é um PLC simulado, né? A gente vai fazer uma simulação de PLC conversando com uma simulação que é o CIMAC 3D. Mas o CIMAC 3D, como ele trabalha com Modbus, ele também poderia ser controlado por um controlador físico, né? Eu poderia estar pegando um CLP da Altus e baixando esse programa, ou um CLP da Siemens ou da Schneider, e utilizando o protocolo Modbus para esse CLP físico controlar o nosso simulador de máquina, ok? No caso aqui eu já estou com a minha aplicação rodando, né? Vou colocar ela para rodar aqui, já está compilada. Ela vai fazer o controle do atuador aqui, né? Então, colocando em modo automático, aí ó, o PLC já está controlando, a gente pode aqui inserir, né? E ver o funcionamento do sistema, né? Muito bem. Vou colocar uma peça branca, a gente vai ver que lá no programa a gente consegue ver aqui ó, os valores das variáveis, todas elas sendo controladas, porque através dessa simulação a gente tem em tempo real aqui a operação, né? E aí a gente consegue fazer todo o processo de controle, né? Primeiro utilizando o CIMAC 3D e depois levando essa aplicação para o kit, né? Nós temos um kit de atuador que representa exatamente esse ambiente aqui, e ele vai fazer o controle físico, né? Então a gente usa o CIMAC para treinar a lógica, para aclimatar, né, ou introduzir o ambiente de trabalho aqui, o conceito de sensores e atuadores, e aí, na hora que o estudante vai para a aplicação física, obviamente ele vai ter que fazer alguns ajustes, né, porque na realidade física a gente tem uma complexidade maior que na simulação, mas ele já está treinado, otimizando aí o tempo de uso do kit e permitindo que a gente trabalhe com aplicações mais avançadas no kit presencial, porque as básicas ele vai fazer na simulação. Então esse é o CIMAC 3D, permite aí a gente trabalhar todos esses 5 ambientes, né, pré-definidos, já configurados. Todos eles a gente trabalha através do Modbus e controla aí através dos PLCs, seja um PLC físico, né, de uma DockStation ou outro kit, seja através de um PLC simulado, como eu acabei de demonstrar. E aí, espero que você tenha gostado desses kits que a gente trouxe para demonstração nesse vídeo. Eles são uma amostra dos kits da linha de automação aplicada, que tem essa característica de serem kits multidisciplinares, que permite a integração das tecnologias de forma muito próxima daquilo que o estudante vai encontrar depois na sua vida profissional. Se você está interessado em conhecer mais desses kits, visite o nosso site, onde a gente tem informações detalhadas sobre eles, e entre também em contato com os nossos consultores, que podem estar passando mais informações, cotações, e ajudando aí na seleção da melhor solução para a sua necessidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de considerar se inscrever no nosso canal e também de compartilhá-lo com outras pessoas que possam achar interessante. E até o próximo.